Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. É com muita alegria que estamos voltando aqui à casa de Frei Luiz, né, para conversarmos um tanto, para aproveitarmos, né, bons exemplos. A gente precisa de bons exemplos, né? A gente precisa de inspiração, a gente precisa de esperança, a gente precisa, como disse a música ainda há pouquinho, da coragem. Essa tal coragem da fé, que ela vai sendo desafiada à medida que se é contrariado. Eu sempre digo, né, ter a fé quando as coisas acontecem de acordo com a minha cabeça não é fé, é conveniência. E essa expressão eu ouvi no momento em que eu soube a notícia da desencarnação do meu filho, em que eu fiz a prece mais curta da minha vida e coloquei assim a mão, meu Deus, né? E aí eu ouvi assim, Deusa, se a sua confiança na bondade de Deus estiver subordinada à satisfação dos seus caprichos pessoais, isso não é fé, é conveniência. E alguém pode achar assim, mas que coisa dura, né? Para uma mãe nesse momento, né? Mas quando eu subo 2 degrauzinhos assim, eu ouço de novo, Deusa, o amor de Deus é maior que o amor de mãe. E aí as lágrimas caíam, mas a gente se colocava naquela posição de filho de Deus. E se eu sou filha de Deus, todos nós somos irmãos, é muita pretensão querer viver em regime de exceção. Pode com todo mundo e não pode comigo, né? É muita pretensão. Certa feita, um amigo espiritual lá da casa de Leon Denis, porque a gente às vezes aqui na casa de Frei Luiz não, né? Mas no Teresa d'Ávila, no Leon Denis, tem gente que se queixa aos espíritos. Ui, ai, porque comigo quero entender. Não quero entender, não. Eu quero é que afastem de mim, né? Aquele negócio de colocar o nome na caixinha para ficar tudo do meu jeito, eu sei que aqui não acontece. Mas no Teresa d'Ávila, no Leon Denis, acontece, né? Então o Espírito falou assim, como é que você quer carregar a coroa de rosas do mundo se o mestre que dizes seguir recebeu do mundo a coroa de espinhos? São coisas que a gente vai recebendo e que, na verdade, vão nos fortalecendo diante do ato de viver, porque viver dá trabalho. Viver dá trabalho, né? A vida inteligente é trabalho, e é essa vida inteligente que leva à competência. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, né? Não precisa dizer mais, é a patronesse da nossa casa espírita, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é um braço do Leon Denis, na Tijuca, por enquanto no terraço da casa, né? Daqui a pouco ele irá para outro lugar, porque a gente já ganhou uma casa em Niterói, vou até aproveitar, né? Vamos vibrar para vender a casa em Niterói, vender na casa em Niterói, a gente vai comprar o imóvel na Tijuca. O objetivo é ser esse braço do Leon Denis na Tijuca, né? Então, ela é a patronesse da nossa casa, mas ela também é um dos pilares da casa de Leon Denis. Então, na casa de Leon Denis, a gente tem Leon Denis, Paulo de Tarso e Teresa d'Ávila, né? E aí a gente, quando eu estou falando aqui, tem gente do Leon Denis assistindo, a gente muitas vezes sabe muito pouco do patrono. Muitas vezes o patrono da casa que a gente usa é o intercessor. Sabe aquela história que eu vou na festa, né? Me alimento, me divirto, né? Tenho momentos excelentes, mas quando alguém pergunta quem é o aniversariante, não sei não, é o fulano de tal. Não sei nada do aniversário. Aliás, já vai vir uma festa aí que acontece isso, né? 25 de dezembro acontece esse negócio, né? A gente sabe bem pouquinho do aniversariante, né? Então, é necessário que a gente veja esses vultos inspiradores para que possamos ter, assim, uma esperança de onde chegar. Mas não é só o onde vamos chegar, é como vamos chegar.
tem todo um processo de aprendizagem, todo um processo de capacitação para viver que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então vamos ver quem foi Teresa d'Ávila. Minha memória, esse aqui foi do primeiro encontro que nós tivemos na casa em 2019, antes da pandemia, né? Primeiro encontro. Aí no 2020 foi virtual, 21 virtual, 22 virtual, mas o ano que vem vai ser, se Deus quiser, presencial e virtual. E aí, ela é uma trabalhadora de Jesus. E vamos ver, não é? E só um detalhezinho. Algumas pessoas, porque a inspiração do nome Teresa d'Ávila, a inspiração do centro, não foi minha, né? Foi do meu marido. E aí as pessoas perguntaram, e perguntam muito, por que é que foi colocado o nome de uma santa católica? E a resposta dele eu acho muito interessante. Quando o espírito chega a um ponto, não tem mais divisão, porque ele é de Jesus. Ele é de Deus, ele é do bem. Então ele não vai ser católico, ele não vai ser budista, ele não vai ser protestante, né? Ele é bom, ele é legitimamente bom, né? E ela, na verdade, ela nasceu, e aí eu tenho que sempre olhar, no dia 28 de março de 1515. É o dia do seu nascimento. E ela nasce numa família, né? Numa família grande, numa família relativamente rica. Seria uma classe média alta no momento atual. E numa família, vamos ver, em 1515, século XVI, né? É só para a gente colocar na cabeça o que era a mulher no século XVI. Se agora ainda está difícil, né? No 21, imagina no 16, como é que era a visão da mulher. Então a mulher, ela era formada, né, para ser uma reprodutora, a grande verdade é essa, né? Para dar continuidade lá à espécie, à sequência. Mas ela, desde pequena, se interessava muito pelos livros de cavalaria que havia na biblioteca da casa do seu pai. E ela então se alfabetiza, século XVI, mulher que sabe ler. E ela lê aquele romance de cavalaria. E alguém pode pensar assim, que coisa violenta. Mas não é isso não. Ela sonha em conquistar. E aí, dentro do local que ela morava, né, bem grande mesmo, ela começava a andar e a brincar ali com o irmão, com o primo, como fazendo conquistas. Então fazia aquela trouxinha, iam andando para explorar novos caminhos. Pequenininha, tá? E aí, é claro que depois eles voltavam, né, levando lá uma bronca, né, da família, né? Como assim, vamos fugir de casa. Era essa a brincadeira que tinha. Mais tarde, ela começa a ter umas brincadeiras assim. Aqui é um mosteiro, então tinha um determinado local na entrada da casa que ela via como mosteiro, ela fantasiava como mosteiro. E todo mundo que passasse por ali tinha que ajoelhar, confessar os pecados para rezar e a partir dali podia entrar na casa. Todo mundo entrava nessa brincadeira. E aí, gente, nós espíritas, né, temos essa noção que a criança não é o guti-guti, né? Muita coisa na nossa vida, muita coisa na nossa vida familiar, ela teria uma condução diferenciada se a gente olhasse nossos filhos não como bibelôs, mas como espíritos que reencarnam com compromisso. Não é engraçadinho dar tapinha em alguém, não é? Porque quem dá tapinha em alguém hoje, amanhã vai pegar uma arma para se defender, para matar. Não é? Não é engraçadinho falar palavrão. Não é engraçadinho. Que quem fala palavrão, né? Mais tarde, como é que vai ser o discurso? Não é engraçadinho bebericar. E tem famílias que fazem isso, né? Desde pequenininho, molha a chupeta no vinho, na cerveja, ou seja lá o quê. Não é engraçadinho isso. Porque mais tarde a gente sabe as consequências do alcoolismo, né? E assim, a grande verdade é que nenhum de nós sabe quem é aquele que chegou na nossa família. Não sabe. Chegou ali. E aí não é só quem chegou, não.
para que chegou, qual é o papel que aquele ser que reencarnou vai ter, não só naquele grupo mais íntimo, mas em todo o grupo social em que está inserido. Se a gente tivesse esse pensamento grande, seria diferente, não é? A gente daria, por exemplo, a evangelização, não só a evangelização institucional que é realizada nos templos, mas o trabalho de evangelização para nós teria o mesmo valor que a escola acadêmica. E a gente vive numa sociedade que não é assim, não. A gente prioriza muito esse ensino acadêmico, muitas vezes altamente competitivo, em que a gente coloca ali, né, porque a gente quer que ele cresça na vida, que ele vença na vida, e muitas vezes, meus amigos, vencer na vida é dar uma rasteira no outro, é não ser fraterno, é esconder conhecimento, esconder aquilo que eu sei, né? Mas a gente faz sem pensar que daqui a pouco aquela criatura vai desencarnar, como nós também. E aí, qual vai ser o grande legado que essa alma vai levar? Porque o dinheiro não vai dar para levar. A titulação acadêmica, ela será nossa dependendo do uso que eu fiz. Porque um título mal usado era melhor até que não existisse. Não é? E o que mais? Ganhou o quê? Muitas vezes ganhou inimigo, né? Ganhou perturbação, ganhou obsessão, ganhou situações que vai ficar no plano espiritual numa dificuldade muito grande. E aí, a Teresa, desde pequena, ela tem esses rasgos bem diferentes do resto da família e muito diferente da visão feminina daquela época, né? E ela gostava de brincar, e brincar com o menino, né? Imagina, o irmão... Num determinado momento, tem um primo que ela se interessa. E eu acho muito bom quando a gente traz esses vultos como gente. Porque quando a gente mitifica, fala assim, mas aí, né, era uma santa. E aí eu fico pensando que essas pessoas não sentem nada daquilo que eu sinto. Tem necessidades totalmente diferenciadas daquelas que fazem parte da humanidade. E aí, no momento que eu mitifico, que eu idolatro, eu me afasto. Não consigo chegar. Quando eu percebo que tem situações que o outro passa, que existem em mim, fica mais fácil. Abre a possibilidade de eu também melhorar. Então, teve um primo que ela se interessou. E ela, extremamente bonita, muito bonita, né? Um olhar, né? Até hoje, pois é, aqui tem um retratinho, mas é pouco, né? Mas se vocês olharem na internet, a força de Teresa d'Ávila está no olhar, uma força muito grande, né? Então, o olhar seduz, né? E seduz por quê? Porque é o magnetismo. Vamos olhar lá no Livro dos Médiuns, quando fala no capítulo 14 dos médiuns especiais, ele fala médium curador. Então, quem é o médium curador? É aquele que tem o poder de curar, né? Pelo toque, né? Pelo toque, pelo passe, né? Que a gente fala, pelo olhar. Então, o olhar é uma, vamos dizer assim, é uma janela magnética muito grande. E ela começa a se interessar pelo primo. Mas aí, ela também é uma grande observadora da vida. E ela tem uma irmã casada. E quando ela vê a irmã casada, com todas as limitações da vida da mulher no século XVI, ela fala assim, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero essa vida para mim. Aí, ela continua lendo, né? Ela continua estudando, e chega um ponto, né, da sua vida que a mãe desencarna. A mãe desencarna, olha que interessante. Tem uma irmã mais velha que poderia olhar os irmãos, mas quem toma algumas diretrizes é ela. E ela faz uma coisa muito bonita que nós fizemos ainda há pouquinho aqui na casa, às 6 horas. Quando a mãe desencarna, ela nova, com 12 anos, ela pensa assim, puxa, como minha mãe faz falta.
Porque quase sempre é assim, né? Essas pessoas essenciais, a gente só percebe quando elas partem, né? Como minha mãe faz falta. Mas o que ela faz? Ela se ajoelha e pede a Maria de Nazaré, a Nossa Senhora na Igreja Católica, né? Que a adote como filha. Olha que interessante. E nesse sentimento, quer dizer, ela não pediu de uma forma vulgar. Ela pedindo, né? Com sentimento, com fé. A partir daí, ela começa a ter uma força para tomar decisões muito forte, com educação, mas muito forte, a ponto do pai abraçá-la, né? Nessa questão. E aí, ela tem aos 16 anos, ela vai então para o convento. E ela vai para o convento, né? Sozinha, ela vai no convento, mas lá ela é muito cercada pelas pessoas, pelo seu conhecimento, pelo seu magnetismo, né? Pelo seu jeito de ser, né? E aí ela vai para o convento, gosta do convento, conhece uma irmã, né? Maria de Briceto, que ela acha muito interessante, conversa, mas ela fala assim: eu não posso tomar decisão, que eu não sei se é essa a vida que eu quero. Gente, deu para perceber? Que não é fazer o que o outro quer, do jeito que o outro quer. O espírito maduro, 16 anos, gente, século XVI, uma menina, mas ela já percebia as consequências de tomar uma decisão, essa visão que nem sempre a gente tem. Quantas vezes eu faço porque o outro faz, né? Eu repito porque o outro falou, e eu vou naquilo que o André Trigueiro fala, muito interessante, que é o comportamento de manada. Se todo mundo vai, eu vou atrás e faço, né? E ela tem uma atitude reflexiva desde aí. E aí ela vai, mas ela começa a ter uma certa doença. E vamos colocar a doença entre aspas. Observa. Teresa d'Ávila, ela tem inúmeras mediunidades, né? Mas uma das questões anímica, e o que é anímica? É da alma, né? Ela tem a possibilidade de sair do corpo. Ora, quem sai do corpo com muita facilidade, o corpo fica fraquinho, né? Existem até tratamentos espirituais, né? Que é para fortalecimento dos chakras, né? O que é isso, né? Para alguns espíritos que têm esse negócio de viver soltinho, né? Alguns de nós vivem meio soltinho, né? Um pouquinho disso também. Então, o que acontece? São determinados passes, né? Que são dados no chakra, para quê? Para estabelecer uma ligação maior sua com o corpo. Porque se deixar soltinho, daqui a pouco você está desencarnando, ou daqui a pouco você está enfraquecendo determinados plexos que são centros de força. O centro de força fraco não vai funcionar, né? Então ela saia do corpo. Imagina, nessa época, ninguém sabia nada. E aí ela fica assim no convento, vai para casa, né? Vai para casa para tentar tratar, né? Aquilo tudo. Mas nesse momento, ela vai para a casa de um tio, o tio Pedro. E o tio Pedro, ele dá para ela o abecedário, é um livro muito interessante, é um abecedário que fala sobre a questão da oração. E ela gosta muito de ter ficado doente, de ter lido, né? E tem uma frasinha dela assim, ó. Apesar de minha vontade de ser monja não ser absoluta, percebi ser esta a condição melhor e mais segura. E assim, aos poucos, decidi forçar-me a abraçá-la. A crise dura 3 anos. Teresa lê as cartas de São Jerônimo que a iluminam. Por fim, decide-se, tomará o hábito. Então, o que são as cartas de São Jerônimo, gente? São os evangelhos. São Jerônimo foi aquele espírito, né? Aquela pessoa, aquele homem culto, que ele foi designado para fazer o resumo dos evangelhos, que são vários. A gente, às vezes, como cristão, não sabe que são muitos os evangelhos de Jesus, muitos. Mas tinha que separar, né? E se a gente quiser, quem gosta de estudar, né? Eu creio que todo mundo goste, é só procurar assim, evangelhos apócrifos. Porque todo mundo que viveu com Jesus, imagina uma figura daquela, que escreveu alguma coisa, né? Então, São Jerônimo tinha que separar, e foi designado para ele separar 4.
E ele fala, né? Ele fala assim, que Deus me ajude, porque se eu escolher certo, serei louvado pela posteridade, né? Mas ai de mim se eu errar. E aí ele seleciona Mateus, Marcos, Lucas e João, que são como se fossem cartas. E ela lê esses evangelhos. E a partir da leitura do evangelho, ela decide ser monja. Mas aí, ela vai para lá, né? Vai para o mosteiro da encarnação. Olha o que é o discernimento. Lá no mosteiro da encarnação, ela começa a sua vida monástica. Mas o que ela observa? Ela fala assim, isso é servir a Jesus? Mas parece uma pousada para meninas de luxo. Por quê? Ela via que não se fazia nada. Então dá para entender, e ainda há pouco eu conversava, né, com Liana sobre isso, né? Por que Teresa d'Ávila, né? Ela é patronesse, né, de uma casa como Leon Denis, que é uma casa de muito trabalho, e lá do Teresa d'Ávila também. É impressionante, as pessoas chegam, né? Vai chegando, e daqui a pouco está cada um fazendo uma coisa, né? A gente já teve assim, imagina, tem um trabalho que é no dia de Natal, né? No dia de Natal, no dia mesmo, dia 25, sai, né, a caravana para distribuir mini ceias de Natal, né, de brinquedo para a população de rua, né? Já houve momento, agora a gente tem os que a gente chama de pré-natal, são umas quintas-feiras antes que vai organizando alguma coisa, né? Mas tem coisa que é no dia mesmo, né? Sanduíche, né? Acabar de montar a caixa de alimento é no dia mesmo. Teve momentos da gente ter 2.000 kits, está na casa, né? 200 pessoas, começando a chegar 7h30 da manhã, dia 25 de dezembro. Com uma alegria e silêncio, né? Porque tem vizinho, né? Por enquanto é terraço, é quintal, então tem vizinho, então não pode falar, né? Quietinho, porque o pessoal dorme até aquela hora, né? Então, na hora que está sendo servido o almoço, é a hora que os vizinhos acordam, né? Mas observa só, formiguinhas trabalhando. Então, isso é muito interessante, que o Evangelho no capítulo, eu não gosto muito do capítulo, mas o tema é obediência e resignação, ele diz, elevai-vos à altura daquele a quem chamais. Observa. Então, se a gente está numa casa que chama Teresa d'Ávila, que Teresa d'Ávila, ela não admite, né, que você seja um seguidor de Jesus sem trabalho, como é que eu posso ficar numa casa dessa e não querer trabalhar? Percebe? Então, naturalmente, o Espírito atrai pessoas que fazem parte desse projeto. A gente tem que entender isso, gente. Por isso é que eu falei no começo que a gente, às vezes, frequenta uma casa e a gente não sabe do mentor. E a gente está perdendo. A sintonia no elogiar Frei Luiz, dá licença de eu falar, que vocês me acham que eu sou de casa, né? Eu posso falar, né? Pois é, isso é que dá liberdade, né? Olha só, não adianta elogiar Frei Luiz, falar que Frei Luiz é uma beleza. Não é isso não. O que Frei Luiz gosta? Será que a gente sabe o que ele gosta? Como é que ele trabalhava? Então, a forma de eu estabelecer uma sintonia com esses espíritos é fazendo alguma coisa que tem a ver com a sua vida, com o seu campo de dedicação. Até porque espírito superior não se importa com elogios, né? Não tem elogio, é essa forma laboral, né? Então, a Teresa d'Ávila, ela faz, ela entra no mosteiro, mas começa a achar que a coisa não está muito boa, né? E à medida que ela começa a achar que a coisa não está muito boa, aí foi no dia 2 de novembro que ela entrou para o convento, ela fala assim, aqui ainda estava bom. Quando tomei o hábito, o Senhor logo me fez compreender como favorece os que se esforçam por servi-lo. Olha só. E ela falava diretamente com Jesus. Jesus mesmo, tá, gente? Olha, gente. Ninguém percebeu o meu esforço, mas só a minha imensa vontade. Ao fazê-lo, tive tal alegria de ter abraçado aquele estado que até hoje permaneço com ela. É aquilo, né? Que a gente lembra a primeira vez que foi recebida na sala 1, né, Oliano? E aí, quando lembra, chora, né?
Se emociona, né? Porque essas alegrias morais, essas emoções profundas, elas nos acompanham, né? Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Deus transformou a aridez que tinha em minha alma em magnífica ternura. As observâncias da vida religiosa eram um deleite para mim. Na verdade, nas vezes em que varria, olha só, gente, ela varria. Em horários que antes dedicava a divertimentos e vaidades, me vinha uma estranha felicidade não sei de onde, diante da lembrança de estar livre de tudo aquilo. Então, o que ela começa? Ela começa a ver que as pessoas não faziam nada, né? Às vezes até finge que está orando para ninguém pedir nada. Aí o que ela fazia? Pegava uma vassoura e começava a varrer. Deu para pensar? Eu sei que aqui no Frei Luiz não tem nada disso, né? Mas vocês sabem que tem casa espírita que a pessoa escolhe serviço? Eu sou intelectual, vou pegar numa panela? Por favor, né? Me poupe. Deixa para... Aí, olha só, deixa para aquele que só pode fazer isso. Ué, mas aquele que eu acho que só pode fazer isso tem duas mãos, né? Igual a minha. Tem a força igual que eu tenho, e come igual que eu como também, né? Então, o que tem a gente fazer a tarefa? Eu estou lavando as panelas na casa de Jesus. Eu estou pegando uma vassoura na casa de Jesus. Olha só, um ambiente que eu só consigo entrar pela misericórdia dos benfeitores espirituais. Se a gente colocar o espelho para dentro e se olhar mesmo com toda sinceridade, a gente vai ver que pelos próprios méritos, pela própria evolução espiritual, a gente não penetraria certos ambientes. A gente penetra esses ambientes porque Jesus consente. E Jesus consente por quê? Porque o mentor da casa, esses espíritos, assim, dá uma chance para fulano. E a gente entra. E aí, já que eu entrei, eu tenho que aproveitar. E como é que eu posso aproveitar? Ela pegava a vassoura e varreu. E aí ela diz, né, que quando ela começa a varrer, quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a se integrar nessa atividade do convento, ela sente uma alegria que ela nunca mais ela esqueceu. Olha o incentivo ao trabalho. Então, uma grande trabalhadora, né? E aí eu lembro da frase de Jesus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Ele diz isso. Ele diz isso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí tem mais um pouquinho. E aí, gente, quer dizer, ela se decide pela vida religiosa aos 21 anos. E aí ela tem a determinação, né, gente? Ela tem uma mudança muito grande de vida, porque ela, como uma mulher rica, era uma vida de manjares, né, de privilégios, e quando ela vai para o convento, ela começa a adotar uma vida simples. E isso, ela sente que abalou um tanto a saúde, mas não é essa saúde física. Ela foi se desligando cada vez mais do corpo, e nesse desligamento do corpo, ela conseguia penetrar nas regiões espirituais. E sério, né? Porque a gente pensa assim, que beleza penetrar nas regiões espirituais, né? As boas. Mas imagina aquelas regiões espirituais inferiores, ela também ia, porque a mediunidade é neutra, não existe médium só de espírito bom, né? Então ela ia. Por que ela ia em outras regiões negativas, que ela chamava de inferno e purgatório? Porque a gente não mantém o pensamento elevado 24 horas por dia. Ela é uma pessoa inteligentíssima, sendo mandado por outros, não tão, né? Inteligente. A Inquisição, de olho nela. De olho nela porque ela via coisas e relatava coisas que não estavam de acordo, ainda mais uma mulher, né? Então achavam que ela estava mentindo. Mas aí acontece uma coisa boa. Por que é que então Teresa não foi morta, não foi para a fogueira, né? Já que ela era tão impossível assim. O que acontece? Eu não falei do olhar dela? O magnetismo do olhar?
Então chegava um ponto que quem era responsável pelo convento não dava conta das artes de Teresa, né? Do que ela percebia, tudo isso. Aí mandava alguém maior, até antes do Papa, um pouquinho. Esse alguém maior chegava para acabar com a vida de Teresa, né? Mas só que ela começava a contar a verdade sempre. Ela contava a verdade. Mas ela contava a verdade impregnada do seu magnetismo. Daqui a pouco o confessor passava a ser ela. E aí, né, o padre, o bispo, ele não ia falar que estava se confessando com ela, né? Mas dava encobria, né, aquele processo da Inquisição. E assim ela não era perseguida, né? Foi fazendo, bem. E aí ela está trabalhando, ela tem um entendimento de Deus, da misericórdia divina. Quando ela lê o 4º abecedário, que fala sobre a questão da oração, e aí é o ponto-chave daqui. A Teresa d'Ávila, ela é considerada pela igreja a doutora da oração. Ela criou uma metodologia de oração para as monjas. E ela fala, olha só, na intimidade com Deus. Vocês já pensaram? O que representa isso para uma instituição hierárquica? Porque se eu posso falar com Deus, o que acontece? Eu não preciso pagar ninguém para falar com Deus por mim. Olha a complicação que estava. E a base, naquele momento da religião, né? A riqueza da religião vinha de quê? Das pessoas se sentirem incapazes de chegar até Deus. Então usavam o intermediário. Deu para perceber, gente, o quanto ela foi perseguida por causa disso? Mas ela falava dessa intimidade e provava que tinha intimidade com Deus. E aí eles ficavam assim, né? Com aquela dificuldade toda. E aí, gente, isso vai aumentando, e ela então fala do hábito da oração mental. Que oração mental é essa? Uma oração que até ali a igreja não conhecia. Porque como era a oração? Recitada, né? Recitada, né? A gente tem na nossa literatura em língua portuguesa, essa de Queiroz, né? Que ele é um grande crítico dessa questão religiosa, e que ele fala assim, ó, a pessoa estava lá, em algumas de suas obras, aí a pessoa está lá rezando, né? Pai nosso que está no céu, ó, lá vem ela, com o mesmo vestido que veio domingo, santificado viva o nome, lá vem ele. E aí ele vai falando isso, né? Quer dizer, a pessoa vai repetindo e não vai sentindo. A Teresa d'Ávila, ela instaura o hábito da oração mental, que vai exigir o quê? Uma disciplina do pensamento. E essa oração mental, ela vai ter um poder imenso de radiação e que leva à cura. E aí ela começa, mas como é que eu vou ensinar? E ela se julgava, olha só, muito burra, né? Ela fala uma inteligência muito pequena, muito insignificante. E ela tenta explicar para as monjas como é que se faz isso. Que não é uma coisa muito fácil. E aí, ela tem uma vida muito atormentada, né, gente? Das perseguições, de encarnado e desencarnado, até que ela vai fundar o primeiro mosteiro. Que beleza, né? Assim, não podia fundar, porque como é que mulher vai ser dona de mosteiro? Não pode, né? Século XVI. Não podia. Mas aí houve uma brecha lá que um bispo não entendeu direito e deixou. E aí ela funda, né? Esse primeiro mosteiro, muito interessante mesmo, né? As dificuldades, né? Consegue recurso, e ela falava assim, ó, Teresa, sem Jesus não é nada. Teresa com Jesus pode um pouco. Mas Teresa com Jesus e o dinheiro pode tudo, né? Então, ela consegue, né, fundar essa primeira ordem, né, esse primeiro convento, que o objetivo é uma vida de oração, uma vida de trabalho, porque ela não admite que alguém possa servir a Deus sem servir ao próximo. Olha que ideia, gente. Olha que ideia. Revolucionária, né? E aí ela consegue formar esse primeiro, mas não fica no primeiro, não.
Foram 29 que ela fundou. Mas um deles eu gosto de contar a história, que é muito boa, né? Ela tinha que... em Ávila ela não conseguia montar, mas ela ia montar um convento, né? E aí uma baronesa ofereceu um casarão, que beleza, né? Um casarão, um palácio, para ela montar o convento. Aí, que beleza, né? Foi ela, olha só, ela, mais 4 irmãs, viraram à noite fazendo faxina. Limparam, tudo certinho. Quando estava tudo limpo, o convento veio abaixo. Aí ela falou assim, que beleza, os demônios estão se agitando, então é sinal que essa obra é do agrado de Deus. E aqui vem uma coisa muito interessante, meus amigos. A gente às vezes quer estar na tarefa do bem sem ter nenhum arranhãozinho, né? Sem ter nenhuma dificuldade. E a gente, muitas vezes, inconsideradamente, a gente desqualifica médiuns e instituições porque estão sofrendo assédio das trevas. E aí eu vou compartilhar uma experiência da minha querida amiga Berenice Lima, né? Ela, lá no abrigo, né? No trabalho, tudo isso, Maria de Lourdes, né? No Imadel, assim, ela é de uma organização, de uma honestidade, de uma clareza muito grande, sabe? Eu posso falar porque a gente conhece, né? E vê o trabalho. Mas ela teve sempre o povo atrás dela, né? E vai o juiz e fala, e daqui a pouco tem uma denúncia que é feito magia com criança e entra a fiscalização. Muitas situações assim, difíceis. Certa feita, conversando com o Dr. Herma é um dos diretores espirituais da Casa de Leon Denis, né? E ela chegou e falou assim, Dr. Herma, por que esta perseguição? Procuro fazer tudo direitinho. Tudo direitinho e essas pessoas não nos deixam em paz. E aí o Dr. Herma falou assim, minha filha, se preocupe muito quando não houver perseguição. Porque quando não houver perseguição, é sinal que você está compactuando com as trevas. Aí, isso foi para ela e foi para todo mundo, né? Porque a gente passa por dificuldades, gente. Dificuldades, incompreensões. Às vezes parece que o trabalho está todo acertadinho, daqui a pouco tem um refertério, né? Daqui a pouco falta um, falta outro, ou tu desiste ou dá opinião. Eu disse, mas meu Deus! Aí, mas a casa espírita tem que ser um anto de paz, tem que ser a casa espírita de Jesus, é assim. Agora, nós da Casa Espírita vai ter isso para a gente aprender a conviver, que a gente só exercita o amor aprendendo a viver com o contrário, né? Aprendendo a viver com o diferente, respeitando o diferente. Só um parênteses rapidinho, certa feita, lá no Leon Denis, né? Lá a gente é responsável na coordenação da desobsessão, que é o atendimento espiritual, né? E aí, uma pessoa, são muitos grupos, né? Uma pessoa escreveu para o Dr. Herman, na orientação escrita, né? Escreveu reclamando, olha só, fazendo queixa de um outro companheiro, que é uma pessoa difícil mesmo, né? Aí a gente, né, fez uma queixa lá, né? Doutor é uma pessoa assim. Aí o doutor Herma falou assim, meu filho, né? O companheiro tem dificuldades, mas já reparou que ele não falta, e sublinhou bem o não falta. Essa pessoa que reclamou faltava. E aí a gente aprende, né? O outro é cri-cri, mas não falta. E quase sempre não faltam mesmo. As pessoas chegam cedo, bem cedinho, e estão sempre ali. Então tem que valorizar isso que o outro traz, né? E era o que Teresa d'Ávila fazia, valorizando melhor. Então observa, na hora em que caiu tudo, aí vem interessante. As irmãs vieram e falaram assim, e agora, o que vai ser? Ela falou assim, eu não posso dar resposta nenhuma antes de conversar com Sua Majestade. E Sua Majestade é como ela chamava, Jesus e Deus, que na Igreja Católica se confundem, né? E aí ela passa um tempo lá e fica em meditação, em oração. Quando ela sai da oração, ela diz, né? Agora
vai dar tudo certo. E dali a pouco tempo, um comerciante das imediações, sabendo do que ocorrera e tendo um dinheiro que ele queria aplicar a uma obra de caridade, oferece todo o dinheiro e o convento é feito. Olha que prova, né? A companheira até respirou, né? Olha que grande prova, gente. E olha a postura dela, não tomar nenhuma resolução antes da oração. Porque ela sabia que o trabalho não era dela, que o trabalho pertencia ao Senhor. E é essa consciência que o trabalhador de Jesus precisa ter. O trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus. E aí, quando eu penso nisso, não é meu, é de Jesus, aconteça o que acontecer, eu estou fazendo para Jesus. Não há por que eu largar o trabalho por causa de A, B, C, Z. Porque se eu largo o trabalho por causa do outro, é sinal que o outro é mais importante para mim do que Jesus. A quem eu estou servindo? Não é? Então, a Tereza vai assim, ela vai trabalhando, eu não vou poder falar muito mais, já está acabando. Aí, já está acabando meu tempo, e aí ela desencarna, né? Bem idosa, né? Bem idosa mesmo, e deixa uma obra. Mas aí vem, quem foi Teresa d'Ávila? Esse espírito que nasceu já assim, prontinho, né? Teresa d'Ávila foi Maria de Magdala, Maria Madalena. Então, essa convivência com Jesus ela já possuía. Como Madalena, ela já possuía esse grande magnetismo, né? Pois a sua casa em Magdala era ponto de referência dos turistas, das pessoas que passavam ali, né? Alguns falam, né, que ela seria uma cortesã, uma casa em que as pessoas iriam em busca de prazer, né? Estavam ali. Bem, Maria Madalena, ela sofre, né, a questão da exclusão. Ela sofre a exclusão. Porque ela percebe, já como Maria Madalena, ela era uma mulher culta naquele momento já, bem culta, mas ela percebe que todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza, não davam a ela a completude, o sentido de vida que ela buscava. E num determinado momento ela pergunta a uma serva, né? Uma serva fala de Jesus, e ela pergunta, será que ele me receberia? E a serva fala, olha, eu não sei, eu nunca vi ele rejeitar ninguém. E ela vai encontrar com Jesus na casa de Pedro. É muito interessante isso, gente. Porque Pedro também tinha uma liderança muito grande, ele era chefe dos pescadores. Jesus e as pessoas iam na casa dele, né? Então ela vai. E ela começa a conversar com Jesus e Pedro não estava ali. E ela começa a falar, né, sobre a possibilidade do amor, né? Jesus fala da maternidade e ela fala, pobre de mim que não poderei ser mãe. E Jesus fala, qual será a melhor mãe? É aquela que se dedica aos filhos da própria carne ou aquela que por amor a Deus se dedica aos filhos de outras mães? E aí, quando ela fala, né, Jesus percebe a dor pela condição dela, Jesus fala assim, né? O coração humano, né, é como uma casa em ruínas. Ele diz. É como a primavera numa casa em ruínas. A ruína é o coração do homem. E as flores que nascem são as esperanças de Deus. Essa imagem é linda e dá toda uma esperança para ela. E ela começa então a seguir Jesus de longe e é uma das mulheres que ajuda, né, no trabalho de Jesus através das posses. Só que, quando ela está conversando com Jesus, entra Pedro. E aí Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele é fantástico quando ele diz... Pedro a olhou com um olhar glacial. Sabe aquele olhar do preconceito? Esse olhar, é esse. Que isso, né? Escaneia, né? Escaneia, né? Esse olhar, né? E aí, naquela hora, ela, como alguém excluída, ela percebe que ela não teria espaço entre os discípulos. E aí ela começa a acompanhar de longe. Só que, no momento da crucificação, ela estava lá, né? Aliás, menino só João, né? Só João, né?
Os meninos, ó, cada um ficou do seu cantinho, mas ela estava lá junto com João, junto com Maria, né? Estava mais atrás. Maria de Nazaré estava ali, né? E após a crucificação, ela naquela manhã, ela vai visitar o túmulo. Ela com outras mulheres, interessante, né? Ela e outras mulheres vão visitar o túmulo. E chegando lá, eles encontram o quê? O túmulo vazio. O lençol, né? Que dizem que estava espalhado, e o lenço dobrado. E aí ela fala assim: roubaram o corpo do meu Senhor. E daqui a pouco ela ouve uma voz falando assim, Maria, aliás, ela vê alguém que ela acha que é o jardineiro, né? E aí ela ouve uma voz que fala assim, Maria. E ela tem a expressão Rabone, que quer dizer mestrezinho. E aí Jesus fala, não me toque, pois ainda não subi à casa do Pai, mas vá e leve essa notícia. E ela sai correndo para levar a notícia, né? E chega no ambiente em que está Maria de Nazaré e alguns discípulos estão ali. E quando ela dá a notícia, novamente, Pedro, mas essa não, né? E aí começou o tititi, né? Mas por que logo a ela? Por que não a mãe? Por quê? E aí é Maria de Nazaré, gente, que afiança a visão de Madalena. E ela diz, ela está certa, meu filho vive. E aí a palavra fica certa, tanto que Jesus, né, fica 40 dias após a sua desencarnação na Terra, aparecendo para vários grupos, para provar a imortalidade. Mas ela não consegue espaço. Junto aos discípulos, sabe aquela situação? Eu sei que você está bem, mas o que é que vão dizer da gente se a gente acolher uma mulher que teve o seu passado? O próprio João Evangelista, ele diz, né? O que gostaria muito de você estar com a gente, mas como é que pode levar você junto à a Maria de Nazaré? Então ela não tem espaço. E aí, como uma criatura excluída, ela vai procurar quem? Os outros excluídos. E quem eram os excluídos? Eram os leprosos, que naquele momento não era ranceniano, não. Era leproso mesmo, que era... O nome era excluído do livro dos vivos e a pessoa ia lá para o vale. E naquele vale, né, as pessoas ficavam. Se um tivesse que sair de lá para vir até a rua, ele tinha que se cobrir com um saco, né? E tinha que vir alguém na frente com um sino falando assim, imundo, imundo, porque a hanseníase é considerada uma imundície. E todos viravam de costa, porque se achava que até o fato de olhar para uma pessoa doente, né, pegaria a doença. E ela então foi para o meio deles, para contar as histórias, as lindas histórias de esperança de Jesus de Nazaré. Só que a hanseníase, a propagação é através do contato próximo e frequente. E ela, no final, ela acaba pegando a hanseníase, né? E pegando a hanseníase, ela vai para a casa de cristãos, eu não posso contar a história toda, não dá tempo, e ela é recebida pelo próprio Jesus, quando desencarna. Então, deu para entender essa intimidade de Teresa d'Ávila com Cristo? Deu para entender porque ela é um espírito de trabalho. Ela já trabalhava lá, ela já trabalhava junto aos excluídos, né? E aí a gente até entende o porquê que a casa de Teresa d'Ávila trabalha com a população de rua. Ouvindo, meus amigos, vocês não imaginam o que a gente ouve quando sai, tá? O que as pessoas falam. Não é aplauso, não, né? Isso aí não é para ser tratado, que vocês alimentam essa gente, mas essas situações faladas, né? Mas é essa a proposta. Se o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é a mensagem da alegria e da esperança, como é que a gente pode ficar com essa mensagem trancada? Ela há de ser espalhada para todos, porque qualquer um é nosso irmão. E qualquer um somos nós diante dos outros, porque se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, não existe distinção.
Então, Teresa d'Ávila é esse espírito que desde Maria Madalena, ela entendeu essa fraternidade, ela entendeu Deus como Pai. E ela entendeu Jesus como mestre do trabalho, né? A gente só vai poder ter uma terra renovada no momento em que a gente se renovar. Ninguém, nenhuma pessoa, por um toque de mágica, vai fazer transformação alguma. A transformação é cada um de nós, pessoalmente. Então, amigos, muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus possa nos abençoar. Que Maria Madalena, que Teresa d'Ávila, nesse prenúncio do Natal de Jesus, possam nos inspirar a sermos bons, a sermos essencialmente bons, a sermos servidores, a sermos pessoas em que Jesus possa confiar para o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Obrigada pela oportunidade, muita paz. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.